Olá, boa noite. Como que você está? Espero que você esteja muito bem. Eu estou bem e quero hoje estar aqui com você em mais uma noite de live para poder comunicar a mim e a você uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, de força, de fé que possa nos construir de dentro para fora em pessoas melhores, pessoas que se pareçam a cada dia um pouquinho com o nosso Criador. Você quer? Eu quero, gente. Essa é a minha luta diária, né? Ser transformada a cada dia pelo poder de Jesus Cristo operando em nós. E aí temos também saúde emocional, não é? Se percebendo, não é? Então, gente, olha, ontem eu fiz uma live lá no Insta, só que eu não consegui salvá-la, não sei por que o Insta me bloqueou, bugou a live. Então, eu realmente não tenho mais vontade nenhuma de ficar fazendo live no Insta. Muita gente não está fazendo por conta disso, né? Aí, possivelmente, estarei fazendo live lá no YouTube, no meu canal, conversando com o Monique. Vou começar a fazer por lá e também por aqui para você que me segue aqui no meu Face, tá bom? Então, que você possa também agendar aí, marcar, anotar o meu, o meu canal lá no YouTube, tá bom? Conversando com Monique, que eu vou ver se estarei fazendo live por lá também, tá bom? Porque infelizmente no Insta não está sendo possível. É. Então, para você que está aqui comigo, uma ótima noite, seja muito bem-vindo a esta live, a esta noite de live. Você é sempre muito bem-vindo, fique à vontade para fazer perguntas, para poder estar interagindo aqui comigo, tá bom? Não fica escondidinho, não. Escreva aqui, oi Monique, como é que você tá? Boa noite, tudo bem? Não é? Porque aqui no Face muita gente fica escondido, não é? Acompanhando a live, vendo, assistindo, mas não escreve no comentário. Seu comentário é importante porque fica aqui gravado, né? Que você participou da minha live, que você conversou, interagiu, tá bom? Mas se você não quer, não gosta de participar, também fica à vontade, tá? Porque o meu objetivo é sempre comunicar a você uma palavra de vida e que eu me faça entendida, de forma que você possa obter, não é, informações, conhecimento que vão elevar a tua autoestima, que vão te acrescentar, agregar a sua vida de forma saudável e construtiva, ok? Então hoje eu quero fazer uma live sempre muito breve, muito objetiva, clara, e eu quero falar sobre propósito, não é? Chamado e missão, porque eu fiz uns vídeos aí essa semana falando sobre isso e eu não sabia que ia ter tantas visualizações, não é? Eu gravo vídeo também lá pro Kawaii e lá chegou a 2K de visualizações sobre esse assunto. Então, o que a gente percebe? Percebe-se que realmente há uma falta de compreensão nas pessoas, o interesse, né, de realmente saber o que é esse tal de propósito de vida, propósito existencial, o meu chamado, não é? É a missão, o que eu estou fazendo aqui na Terra. Então, isso é importante e as pessoas estão realmente interessadas em saber, uma vez que você sabe que isso é de suma importância para que você tenha, seja feliz de verdade, né? Tenha aí uma liberdade em você mesmo para você poder saber se relacionar com você mesmo e a partir disso você poder se relacionar com qualquer tipo de pessoa quando você se conhece, não é? Então é muito importante que você entenda isso, tá? Deixa eu beber aqui uma água. Quem tá me assistindo aí, gente? Escreve aí. Você tá bem? Muito obrigada. Então, gente, eu vou começar pelo autoconhecimento que eu sempre falo que é o carro-chefe, não é? Não só eu falo isso,
porque é uma verdade, todos os cientistas hoje, psicólogos, neurocientistas, não é? Todos estão falando a mesma coisa, que o autoconhecimento é imprescindível, é importantíssimo que você tenha. Não é? Eu fiz até uma sátira falando o que é autoconhecimento, é saber quem nós somos por fora, meu nome, minha profissão. Não, nada disso, é você saber quem você é por dentro, em suas piores emoções, não é? E também nas suas melhores. Nós falamos piores, enfatizamos isso, as piores, por quê? Porque são elas que podem nos atrapalhar ao longo da nossa caminhada, não é? São as emoções e sentimentos ruins que nós vamos tendo, não é, dentro de nós, e vamos a cada dia nos embaralhando aí, tropeçando em nós mesmos, não é, dando volta em torno de nós mesmos e não avançamos, não é? Uma vez que você se encontra, sabe que você tem isso, tem essa resistência. Vou dar exemplo, uma pessoa que é impulsiva, uma pessoa que tende a ter muita raiva, não é? Aquela pessoa que não é mansa, né? Aquela pessoa que guarda mágoa, rancor, todas essas emoções, esses sentimentos realmente nos fazem mal e podemos ficar aí doente, né? Com as doenças psicossomáticas. Então é importante realmente que tenhamos uma saúde emocional, uma mente sã, um corpo sã, porque essas doenças transpassam para o nosso coração, não é? E vai passando para o nosso corpo se você não tratar, se você ir ao longo da sua vida internalizando esses sentimentos ruins dentro de você. Então, uma vez que você dá um mergulho para dentro de você através do autoconhecimento, não é? Se percebe, ver ali o que é mais feio dentro de você e você decide, se posiciona, não é? Como eu falei hoje aí, vou ver se eu faço uma live falando sobre isso, não é vivermos de motivação, né? Nem de animação, acordamos animados, motivados e depois a gente muda rapidinho, cai aquela motivação, não é? Então devemos viver o que? Focado, decidido, se posicionar, não é isso que é importante. Então, gente, é importante que você se decida de verdade, se cuidar, se tratar, se conhecer, pedir ajuda e como ser ajudado, não é? Você falando, a fala é libertadora, então tem o poder da fala, de você ir contando a sua história, e aí o terapeuta, o psicólogo vai perceber aonde você foi, não é, bloqueado emocionalmente, um trauma, alguma coisa na infância. Então é importante que você fale, ok? É a fala que liberta, é a fala que realmente faz com que a gente se descubra como nós somos de dentro para fora. Oi, meu amor, boa noite, tudo bem? Então é importante. Então, o carro-chefe que eu sempre falo é o autoconhecimento. Você precisa se conhecer, ok? E aí vem o propósito de vida e o propósito existencial. Né? O que seria isso? O propósito de vida é aquele que está alinhado ao seu conhecimento, aquilo que você vai aprendendo ao longo da vida, não é? E vai aperfeiçoando, não é? Você estuda, você aprende a tocar um instrumento, você vai aprendendo ao longo da sua vida algumas formas, algumas maneiras, e pode estar elencando isso a sua profissão, ok? Esse é seu propósito de vida. E também está alinhado ao propósito existencial, que é o quê? Que são os nossos dons, não é? Que uma vez que nós nascemos, Deus nos deu de graça, nos presenteou com os dons, não é? O que é dom? É aquilo que você faz com mais facilidade do que as outras pessoas, não é? Tem gente que do nada toca um instrumento, mesmo sem ter nunca estudado, não é, música, ter lido uma partitura, não ouve a música, né, de ouvido, tira a música no violão de ouvido. Então isso é um dom, não é? Canta muito bem, é muito afinado, isso é um dom, não é? As pessoas que têm um raciocínio lógico aqui, como meu príncipe, não é? Nas exatas, não é? É o dom que Deus deu a eles de
de poder raciocinar mais rápido, né, do que as outras pessoas. Eu não tenho esse dom, eu já sou mais para as humanas, né? Eu tenho toda aí a praticidade de falar, não é? De me comunicar, sou extrovertida. Então são esses dons que nos é dado através de Deus, não é? Para que a gente possa desenvolver aqui na Terra. Desenvolver como assim, não é? Estar sempre usando esses dons, não só a nosso favor, mas principalmente a favor do outro. E aí estaremos devolvendo para Deus aquilo que Ele nos deu de graça. Então é por isso que você precisa saber qual o seu propósito de vida. E às vezes esse propósito não é existencial de vida também pode estar relacionado, pode estar ligado à sua profissão. Não é por isso que você tem que falar, você tem que fazer terapia, você tem que se perceber, porque o profissional ele vai usar as ferramentas próprias para te ajudar a você se perceber. Tanto que a gente atende os jovens que estão fazendo pré-vestibular, concursados e ficam todos perdidos sem saber qual a profissão vai cursar, qual a faculdade vai cursar, vai escolher, e através do autoconhecimento, não é? Aí, sabendo quais são os seus dons e seus talentos, ele vai ter uma maior assertividade de poder escolher a sua grade, né, na faculdade ali, para poder ser realmente um profissional realizado. Porque é tudo de bom, porque quando você se descobre, você pode ter aí que ser propício a trabalhar naquilo que você ama fazer e que você faz com maior facilidade. Gente, isso é tudo, não é? Não é bom? Então, e a gente tem que exercer isso, a gente tem que buscar isso, as pessoas precisam disso. É importante termos uma mente sã. Isso aí, amor. É importantíssimo. Então, é importante que você se perceba, que você saiba qual o seu propósito existencial e de vida, ok? E aí tem a missão, gente. A missão. O que é missão? Não é? Eu sou missionária. A missão corresponde também aos dons, aquilo que você vai fazer, não é? Para Deus, aquilo que você foi chamado para fazer aqui na terra da parte de Deus, não é? Então, os dons nos foram dados e um dos maiores que todo mundo tem, não é? Que é o que? É fazer o bem, não é? É amar, é em direção ao outro, não é? Está sempre se movendo em favor do outro. Isso que é a sua missão, quando você faz aquilo que Deus já te deu de graça e você doa-se para o outro através dos seus dons, dos seus talentos, daquilo que você tem em mãos para poder ajudar as pessoas, ok? Então, é simples assim, não é? É simples, a gente fala, a gente explica, mas é sim um pouco complicado das pessoas alinharem, colocar em prática tudo isso. Por isso você precisa realmente se entender, buscar ajuda, se você não consegue sozinho, não é? E como que a gente consegue isso? Na terapia, com psicólogo e também junto aí, se você tem uma fé, né, tem uma crença, se você crê em Deus, Deus também pode te ajudar a trazer na sua mente, não é? A apontar para você o caminho, a abrir a sua mente em relação àquilo que você deve fazer e quem você é. Então, tudo é muito importante, o autoconhecimento é imprescindível, mas o que também é muito importante é você se conhecer de dentro para fora e se conhecer espiritualmente. Você sabe quem você é espiritualmente? Como assim, não é, Monique? Pois é, eu tenho aí a vertente da conselheira espiritual, que é o que? É um dom que Deus me deu, né? De ser conselheira, de usar a sabedoria divina para poder estar te ajudando, ajudando o outro, indo, desenvolvendo meus dons, meus conhecimentos para ajudar as pessoas. Uma vez que ele, se ele quiser, não é? Como eu uso aí, não é, junto com a terapia para aqueles que querem, que crerem, e mesmo que não seja, a pessoa não seja cristã ou não tenha nenhuma fé,
sempre há uma palavra de sabedoria, independente de crença, de religião que você tenha, não é? Então a gente usa a espiritualidade, né, que é diferente de religião, para poder sempre aconselhar você naquilo que você desconhece, que Deus que conhece você. E nós, terapeutas, nós conhecemos através das ferramentas, né, daquilo que nos foi ensinado, né, que chegou até nós. Mas Deus é que conhece você muito bem, aquilo que só você sabe. E uma vez que Deus nos usando, nos dando a sabedoria, não é? A gente pode te ajudar dessa forma, de uma forma bem mais profunda, não é? Bem mais específica, não é? Para que você possa se conhecer espiritualmente, ok? E é imprescindível, sim, que você se conheça espiritualmente. Por quê? Porque tudo acontece primeiro lá, gente, lá, para depois se tornar verdade aqui, não é? Então, isso é verdade. Você tem os seus dons, tem seus talentos e você precisa ter essa funcionalidade aqui na terra em favor do outro, né? A palavra de Deus diz que Deus aí, Paulo falou, deu, não é, vários dons e talentos para quê? Para edificar a igreja. A igreja é quem? Sou eu e é você, entendeu? Então, nós precisamos edificarmos, não é? Uns aos outros. E como? Através desses dons, desses talentos, não é? Tanto que nas outras religiões, não é? Na religião aí que fala quando a pessoa é médium, você tem uma mediunidade, você precisa se desenvolver, você precisa fazer cabeça, tá vendo? Por quê? Porque é do mundo do espírito. Só que para o lado cristão é o quê? Você precisa desenvolver os seus dons e os seus talentos, não é? Tudo é de Deus, né? Tudo é copiado. Então, isso é verdade. Tá vendo como que a palavra diz as coisas? Então, você que é de igreja aí participa de um grupo, não é? Nas igrejas tem os ministérios, ministério de criança, ministério de jovem, ministério de mulher, não é? Veja qual desses ministérios você se identifica e, se você quiser, você pode participar de um deles para poder estar desenvolvendo seus dons e ajudando aquela pessoa. Mas preste muita atenção, não é? Não é ativismo. Vou trabalhar para Deus, não é? Pois é, não é trabalhar para o homem, é trabalhar para Deus. Então você tem que ver aquilo que lhe cabe, não aquilo que fica te pesando, sobrecarregando, querendo abraçar o mundo, não é? Porque você está aí, vai estar possivelmente fazendo aquilo que você não foi chamado. E aí você vai sair fora do seu chamado, do seu propósito. Então você precisa se perceber, sim, participa, é muito bom ajudar as pessoas. E não necessariamente você precisa estar na igreja para desenvolver os seus dons e talentos. Você desenvolve naturalmente na sua vida, no seu trabalho, não é? Com com seus amigos, é naturalmente, não é? Sendo você mesmo através daquilo que Deus chamou você para fazer, que já está incumbido para você fazer. E outra coisa que as pessoas perguntam, né? Se eu não fizer, né? Vamos supor um pai, meu filho vai herdar os meus dons e vai fazer em meu lugar. Nada disso. O que você for chamado para fazer, só você pode fazer, ok? Outra pessoa não pode fazer no seu lugar, porque cada um é responsável por si. Então, cada um é dado algo para fazer particularmente, não é? Então, você não pode passar aquilo que você foi escolhido para fazer para outro fazer. Ok? Entenda muito bem isso. Oi, Helena, tudo bem? Como é que vai? Boa noite, sua linda. Obrigada por estar aqui na minha live. Seja muito bem-vinda. Helena é uma amiga querida. Tenho aprendido muito com a Helena. É muito legal, essa mulher de Deus, uma psicóloga e pastora também. Então, gente, é muito importante que você se conheça assim, de dentro para fora, nas suas piores emoções, aprendendo a gerenciar, não é, as suas emoções, de forma que você
possa ter aí mais assertividade na sua vida, não é? Se você é impulsivo, você vai se perceber, não é? Você, quando estiver numa situação, você vai parar, você vai respirar, você se conhecendo, não, eu não posso ir até ali, não vou me envolver, porque se eu for, eu me conheço, vou falar aquilo que não deve ser dito, vou magoar as pessoas que eu não quero, depois me arrependo. Então é você indo se controlando, indo se percebendo, indo se condicionando, indo gerenciando, tendo equilíbrio emocional e na espiritualidade tendo domínio próprio, não é? As virtudes que Deus falou, não é? Ser manso, humilde, paciente, não é? Ter amor, perseverar. Então tudo isso, não é? Está alinhado a sermos saudáveis emocionalmente e diz respeito ao autoconhecimento. Quando você se conhece, você se percebe, você tende sempre a ir melhor nessa vida e com certeza você vai ser uma pessoa feliz de verdade, porque você não vai ficar fingindo, camuflando seus sentimentos. Ah, Monique, eu vou me tornar santo. Como assim, não é? Não, gente, santo não vamos nos tornar, não é? Porque aí a gente não ia estar aqui. Mas Jesus veio como homem, se tornou homem, não é? E o que ele fez? Ele se esvaziou de si mesmo. Então, esse foi o legado que ele deixou para mim e para você, dizendo, comprovando que é verdade, que podemos sim, não é? Sermos condicionados, nos conhecermos e indo nos vigiando, não é? Nas nossas piores emoções e irmos nos melhorando, nos libertando de nós mesmos, não é? Quando a gente for ver, a gente já não está fazendo mais aquilo que a gente fazia, você já não vai estar mais se irando tão facilmente, sendo impulsivo, não é? Vai ter mais facilidade de perdoar, ok? Porque a palavra diz isso, não é? Nós precisamos perdoar, mas perdoar quem? Perdoar primeiro. Tudo começa primeiro em nós, para depois em direção ao outro. Por isso o autoconhecimento é importante. Porque você precisa se cuidar, você precisa se tratar. Tudo começa primeiro. Ó, meu dente está sujo, batom. Você precisa primeiro se conhecer e cuidar de você mesmo, não é? Tanto que as mulheres, eu aconselho aí as moças que vão se casar, eu quero casar para ser feliz, para fazer o meu marido feliz. Nada disso, tudo errado. Você vai se casar, sim, para você continuar sendo feliz. Porque você precisa primeiro se conhecer, não é? Gostar de ficar sozinha com você, é o autoconhecimento. Ter a sua solitude, curtir você, e aí você vai estar apta a se relacionar com o outro, ok? Realmente, aí possivelmente fazer o outro feliz, ok? Mas não necessariamente casar para fazer o outro feliz. Porque você vai ser uma pessoa bem resolvida, vai ser uma pessoa que se ama em primeiro lugar, que se valoriza, ok? Não vai ter aquela tendência de ser uma mulher carente, não é? Esperando aquele carinho, aquele afeto, mendigando carinho, afeto do seu cônjuge. Por isso é importante que você se conheça, que você tenha um autoconhecimento. E o propósito de vida, o propósito existencial, ele começa primeiro aonde, gente? Começa primeiro em nós mesmos, dentro da nossa casa, sendo família, que esse foi é o grande propósito e plano de Deus para o ser humano, para o homem, sermos família. Então você primeiro precisa sim ter o autoconhecimento, ter saúde emocional com os seus, com a sua família, tá bom? Para que você vá melhor, para que você tenha saúde, para que você realmente seja feliz, tá? Deixa eu beber aqui uma água. Desculpa, gente, eu tô com a garganta seca aqui no Rio. Agora está dando uma chuvinha, mas estava bem seco e eu acho que eu sou meio alérgica, né? Quando chega assim esse tempo assim meio seco.
tá bom? Me desculpe aí. Então, você tem que começar primeiro a tratar a sua família, que é o presente que Deus deu para todos nós. Não é? E você é família com quem? Nós nascemos, não é? Deus escolhe para a gente uma família, não é? Eu fui adotada, para você ter noção e ver que é verdade. Eu fui adotada, eu fui escolhida. Deus escolheu uma família para mim, não é? Para eu chamar de minha família, de meu pai, minha mãe, meus irmãos, não é? Então, quando nascemos, nossa família é quem? São nossos pais e nossos irmãos, não é? Depois casamos, aí a sua família vai ser quem? Vai ser o seu marido. E aí a sua mãe, os seus irmãos vão ser a sua segunda família. Então você deve ter sim um autoconhecimento, o seu propósito de vida, o seu propósito existencial, exercer esse propósito, esse chamado, primeiramente na sua família. Porque quando dizemos que temos um chamado, uma missão, não é literal para você sair, eu sou missionária, vou para fora do país, para outro lugar, não é? Não, nós somos missionárias dentro da nossa própria casa, com a nossa família, com os nossos, não é? Porque tudo tem que começar dentro da nossa casa, não é? Se a sua casa tem paz, é bem organizada, com certeza você irá ter aí um desenvolvimento do seu propósito, do seu chamado, da sua missão muito bem estruturado. Você vai bem, ok? Gente, isso é importante, não é? Porque é um falatório aí, a gente sabe que muita gente, não é? Tem um chamado, tem um propósito, mas aí a gente vai olhar a vida da pessoa com a sua família toda conturbada, então a gente tem que ficar de olho. Então, por isso que você precisa cuidar, sim, da sua família, não é? Como eu atendo aí a saúde emocional familiar, não é? Para que todos da família possam ter a chance de se cuidar, de se tratar, ok? Isso é muito importante que você também trate a sua família, ok? Então, como eu disse, quando você casa, aí a sua segunda família vai ser seus pais, a sua mãe, e a primeira pessoa que vai ser mais importante na sua vida vai ser a sua esposa, não é? Seu marido, e você tem que cuidar muito bem dela, não é? A gente aconselha, então nada de casar, vou lá minha mãezinha, meu pai, não sei o que, saudade da minha casinha, então tem que ficar esperto, porque essa é a sua primeira missão, cuidar da sua família quando você casa. Esse é seu chamado também, ok? E aí, você aprendendo já com os seus, né, com a sua família, você vai estar apta a desenvolver seu chamado, sua missão, por onde quer que você ande com mais facilidade. Isso é tudo de bom, não é? E eu disse que você precisa sim também, que é muito importante, se conhecer espiritualmente. Quem é você espiritualmente? Não é? As pessoas ficam, Monique, o que é isso, né? Por quê? Porque a palavra diz que nós somos seres espirituais, não é? E os espirituais só discernem, né, as coisas do espírito, só entendem as coisas do espírito aqueles que são espirituais. Então, nós somos sim, não é? Somos espirituais e a gente precisa se conhecer, saber quem nós somos no mundo do espírito. Por quê? Para você que crê ou não crê, porque eu comunico também agnóstico, ateu, existe sim, não é? Deus, existe algo que realmente é acima de todos nós e nós temos esse chamado, não é? Nós somos conhecidos no mundo do espírito. Você tem que saber quem você é. Você é um guerreiro? Qual é o seu dom? Está ligado também aos seus dons, os quais eu falei que recebemos de graça. Por quê? Porque no mundo do espírito sabe quem nós somos. E eu quero comprovar isso para você. Você que é cristão, você que lê a Bíblia, com certeza já ouviu falar, e para você que não ouviu, preste atenção. Vou contar uma história, né, um relato da Bíblia. Não existia aí uns homens que estavam vendo os discípulos, não é,
repreender os demônios em nome de Jesus, não é? E aí esses homens acharam que eles também poderiam, né? Ah, eles fazem, a gente também vai fazer. Vamos repreender esses demônios também. E assim eles começaram. E aí esses demônios foram e falaram assim, olha só, eu conheço Paulo, eu conheço Pedro, não é? E vocês quem são? Tá vendo? Então eles sabem quem nós somos. Por isso é importante que você se perceba, é importante que você se valide como uma pessoa que é espiritual. Como ser espiritual? Uma vez que Deus nos internalizou através do seu espírito que habita em nós, não é? Que está nos transformando a cada dia para sermos a cada dia um pouquinho parecido com eles. Ó, que eu falei, se esvaziando de si mesmo, se transformando a cada dia, se parecendo no modo de ser do nosso Criador, não é? Tendo amor no coração. A palavra diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Como assim? Uma vez que a gente é internalizado com esse amor de Cristo, nós iremos ter um outro olhar para o outro. Por quê? Porque não iremos julgar, não iremos apontar, não iremos condenar. Por quê? Porque o amor realmente cobre uma multidão de pecados. E esse é o verdadeiro olhar que Deus, Jesus, olha para cada um de nós. Ele não nos olha como pecadores, mas nos olha já transformado. Então, precisamos desse olhar, precisamos ser internalizados por esse amor, não é? Por quê? Porque vamos ver e perceber que o outro tem as mesmas coisas que a gente. Somos feitos das mesma característica, a natureza adâmica nos habita e estamos fazendo o caminho de volta para termos a natureza divina. Então, uma vez que você tem essa consciência de quem você é espiritualmente e de que você precisa dessa transformação, você não vai ter o olhar de condenação, não vai se sentir superior ao outro, né? Como a palavra diz, considere superior uns aos outros, tá vendo? Por quê? Porque a gente sabe que às vezes a gente está vendo aquele erro, aquela coisa que a pessoa fez com a gente, não, fulano fez isso, ele é assim assado, nós estamos sujeitos aos mesmos erros, não é? Nós estamos sempre sujeitos às mesmas paixões, porque fomos constituídos, infelizmente, aí concebido pelo pecado. Então somos parecidos. Então por isso que não temos que ter esse olhar de condenação, mas um olhar de amor. Ok? Essa é a consciência do Evangelho, essa é a consciência do amor, essa é a consciência que Jesus veio para nos trazer através da sua graça, de que devemos amar, de que devemos realmente sermos transformados a cada dia e desenvolvermos essa missão, esse chamado de forma construtiva, saudável, agregando, chamando para perto uns aos outros. E aí você vai estar vivendo a sua missão sim, entregando de volta tudo que Deus te deu. O seu chamado, o seu propósito existencial e o seu propósito de vida. E através de quê? Do autoconhecimento, de quem você é como pessoa, de quem você é profissionalmente e de quem você é espiritualmente. Uma vez que você se conhece espiritualmente, temos toda a chance de não vivermos amedrontados, de sermos pessoas mais positivas, confiantes. Por quê? Porque sabemos que existe alguém que está conosco, que é por nós e que somos realmente dele, né? Que ele realmente nos habita. Então você precisa ter essa consciência e aí somos livres de nós mesmos, livres de todo medo, livre de toda a opressão que existe na Terra, ok? Então esse é o chamado, esse é a missão, esse é o desenvolvimento que devemos ter aqui uma vez que nos conhecemos. Ok, gente? É muito legal, não é? Então, outra coisa que eu quero falar que é muito importante, que eu estava falando sobre a família, sobre você ter a missão na sua família, o seu chamado e agir no seu propósito dentro da sua casa, para você que
tem uma família, a família não é constituída somente por, eu vou casar, eu vou constituir uma família, eu vou ter filhos, não é? Não, a família também é você, não é, mulher que muitas das vezes não foi mãe, não é como eu, né? Hoje eu entendo que houve um propósito de Deus de não ter me feito mãe, não é? E nem por isso eu deixei de ser família. Sou família eu e meu marido, não é? Hoje, graças a Deus, depois de 20 anos casada, fiquei viúva, 7 anos de viúva, encontrei meu príncipe, meu maridinho, e aprove o Senhor de me casar, de ser família com o meu marido, com o meu esposo, tá bom? E sem filhos. Então, muita gente, às vezes, erra, peca, é infeliz na sua fala e aí entristece o coração de muitas mulheres que não puderam ter os seus filhos e ficam falando que elas não são família por conta de que não tiveram seus filhos. Deus tem um propósito para você para isso, ok? Nem todo mundo foi feito para ter filho, nem todo mundo foi feito para casar, não é? Paulo escolheu não casar, por quê? Porque ele queria ter mais tempo para Deus, o seu chamado e a sua missão não lhe cabia um casamento, porque a palavra diz que o casamento é o quê? A pessoa vai ter que também se dedicar à sua família, à igreja, aos seus filhos, ok? Então, tudo tem um plano e um propósito. Não fique se autocondenando e nem deixe que ninguém jogue lixo na tua mente para que você fique doente emocionalmente, falando que você, por não ter filho, não é uma família. E também para você, mulher, que escolheu ficar sozinha, não ter marido, não é? Às vezes a pessoa foi casada, ficou viúva, no caso não quer mais casar, ou Deus não quer que você se case porque ele tem um plano, um projeto com você. Você é família com você mesmo, com Deus contigo, Deus te internalizando e usando você da forma que ele quiser. Então tudo é plano de Deus, tudo tem um propósito de Deus e nós somos famílias, sim, da forma que Deus quiser que você seja. Ok? Não se autocondene, não deixe que ninguém venha te adoecer emocionalmente. Seja livre, tenha aí um estilo de vida com seu Criador, não é? Que você vai ser saudável emocionalmente e espiritualmente. Por isso é importante que você tenha um autoconhecimento, que você saiba quem você é, qual o seu propósito, qual o seu chamado, para que você realmente possa ter toda a funcionalidades e agir da forma certa, ok? Sem que ninguém venha embotar a tua mente, venha te bloquear, venha te paralisar com coisas que não são verdade, ok? Eu tinha que falar isso, que muita gente tem muita dúvida, né? Muitas mulheres ficam doentes e fazendo um monte de tratamento, gastando muito dinheiro e às vezes o plano, o propósito de Deus para elas é realmente que ela viva do jeito que ela está, não é? Com filho, sem marido, ok? Só você precisa saber qual é o plano e o propósito de Deus para sua vida e seguir em frente e blindar sua mente e o seu coração contra toda palavra contrária. Porque uma vez que você se conhece, quem poderá tirar isso de dentro de você? Ninguém, não é? Isso é ser saudável, isso é ser uma pessoa muito bem resolvida emocionalmente e espiritualmente. Então é imprescindível todos esses pontos que eu quis falar para vocês, não é? Que teve muitas visualizações, não imaginava 2K, gente, nossa, as pessoas realmente estão perdidas, não sabem, não é, o que estão fazendo aqui na Terra. Monique, eu não sei o que eu tenho que fazer, não é, eu vivo só para mim, é só uma passagem, a gente está aqui só de passagem para comer, beber e dormir, viver para o nosso bel prazer. Nada disso, né, gente? Nada disso. Nós devemos sim viver para nós mesmos, passear, não é, se divertir, mas temos algo da parte de Deus para fazer nessa terra e é importantíssimo que a gente faça, porque quando chegarmos lá é o que Deus vai perguntar a gente, é o que nós vamos levar, não é? As pessoas falam, daqui da terra não vamos levar nada, nada mesmo físico nem material, mas são essas memórias, são o que você
fez aqui na terra, não é? Não é só obra, né? A palavra diz que obra e fé, não é? Então, a gente tem que agir naquilo que Deus nos chamou para fazer, porque, como eu disse, quando formos daqui, vamos levar e outra pessoa não vai fazer em nosso lugar. É o que vai ser colocado aí na balança também e vai ter aquele equilíbrio, não é? Quanto o bem nós fizemos, não é? Quanto fomos bons, não é? Bons na maneira de fazer o bem ao outro, né? De ser bons assim, tendo pensamentos de paz, de vida, de amor, não é? Porque quando eu falo para vocês, não é? Nós somos o corpo, é uma energia, a gente tem o poder de emanar, de transferir coisas, não é? Então, se você emana pensamentos bons, de paz, de amor, de vida, você vai estar também absorvendo isso. Primeiro transpassa em nós. As pessoas acham que quando elas emanam coisas ruins para as outras pessoas, vou desejar mal, a inveja, coisa, só vai acontecer na outra, não, primeiramente vai acontecer em você mesmo, você sabia? Sim, primeiramente acontece em nós para depois passar no outro. E isso é verdade por quê? Porque diz que à medida que a gente abençoa, a gente é abençoado, não é? Então é fato, não é fake, né? Então procure sempre fazer o bem e emanar coisas boas, transferir coisas boas um para o outro. Isso é viver o nosso propósito, nossa missão e o nosso chamado, ok? Jesus veio até viveu o seu chamado, o seu propósito de vida, não é? Ele já veio com algo escrito para ele, não é? Porque ele sabia que ele tinha, que o tempo dele na terra ia ser pouco, que ele tinha que falar a palavra de Deus e que a morte dele ia ser de cruz. Ele sabia disso, não é? Ele conhecia seu chamado, sua missão e o seu propósito, não é, existencial. Então é fato também. É fato que a gente tem que conhecer, ok? Viu como é que não é a historinha? Gente, é muito lindo, né? Porque a gente encontra tudo tá aí já escrito e dito. E outra coisa, tudo já está preparado para mim e para você, ok? As de Deus só quer o quê? Que a gente acesse, não é? Que a gente vá caminhando, trilhando esse caminho, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, e pegando as nossas bênçãos, não é? Outra coisa que eu costumo falar é que a gente vive nosso propósito de vida e existencial, pegando o gancho da gente pegar as bênçãos, é sermos pessoas que sejam gratas, não é? Que não se relacionam com seu Criador só no sentido daquele que quer as bênçãos de Deus, não é? Qual é o estilo de vida? Eu costumo dizer às pessoas, Monique, o que é adoração? Adoração é isso que eu estou fazendo aqui, é levantar, é acordar todo dia, é ter um estilo de vida com aquele que nos criou, é bater aquele papo, não é? Aquela oração, aquela conversa de filho para pai, não é? Isso é estilo de vida, isso é adorar. Então, isso é um plano, isso é um propósito de vida e uma missão também. Então, você precisa também ter esse hábito, não é? De ter esse estilo de vida para que você seja tenha saúde emocional, não é? Já foi comprovado, já foi dito que a oração realmente é poderosa, é algo terapêutico e tem uma função aí tremenda, não é? De curar, de melhorar as pessoas que estão enfermas, que estão doentes. As pessoas que estão doentes, já foi comprovado que as que oram têm a chance de se recuperar muito mais rápido que aquelas que não oram. Tá vendo? Então é fato, gente. A gente só tem que realmente exercitar, exercer e colocar em prática e sermos essas pessoas que usam, que vivem, que vivenciam seu plano, seu projeto de vida, seu projeto existencial, seu chamado e a sua missão de forma saudável, objetiva e construtiva. Ok? Então foi isso que eu quis falar para você. Espero que tenha me feito entendida. Caso você não entenda, queira perguntar, falar alguma coisa, mande aqui uma mensagem, marca
um atendimento, a gente conversa, tá bom? E vamos viver a vida, gente, porque realmente nós não estamos aqui só de passagem. Deus realmente espera que a gente faça alguma coisa, porque Ele incumbiu a mim e a você algo para fazer da parte dele aqui na Terra, de forma que a gente seja saudável, né? Porque não é para ele, isso ele fez para que nós mesmos pudéssemos termos vida, não é? Ele disse que ele veio para que pudéssemos termos vida e vida abundante. Vida abundante é o quê? É viver essa paz, é ter essa paz interna. O Verbo se fez carne e habitou em nós, em mim e você. Então ele te habita. Se ele não te habita, que você corra para ser habitado por ele, porque é uma chance muito maior de você ser feliz nessa terra. Tá bom? Então, muito obrigada a todos que passaram por aqui. Obrigada, Helena. Beijo, beijo na sua família. Deus abençoe sua casa. E para você que estiver me vendo aí em outro momento, Deus abençoe você também, a sua casa. E vamos buscar sim, gente, o autoconhecimento, o conhecimento de quem você é como pessoa, profissionalmente, de quem você é espiritualmente. Seu propósito é essencial, seu propósito de vida e a sua missão e o seu chamado, tá bom? Para que você realmente venha a ser uma pessoa feliz aqui na Terra, e Deus possa te entregar todas as bênçãos que Ele já preparou, já tem preparado para você, para sua casa, para sua família, ok? Um beijo no coração, uma ótima noite, Deus abençoe a gente, todos nós, hoje e sempre. Beijo, seus lindos, tchau, tchau.